Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Academia Aqua Esporte. Hoje iremos falar sobre atividade física. E estou aqui com uma equipe campeã para a gente poder discutir esses casos. Primeiro, jornalista Fernando Fernandes. Muito obrigado pela presença. Obrigado, doutor. Valeu, galera. A Liane, educador físico e personal trainer lá da Aqua Esporte. Obrigada pelo convite. E eu sou Ricardo Contesini, cardiologista e cardiologia do esporte. E a gente vai tocar um papo aqui com vocês para a gente falar um pouquinho mais sobre benefícios de atividade física, riscos e como estimular isso na população em geral. Bom, como que vocês começaram a ter essa relação com a atividade física, né? Como vocês foram apresentados para a atividade física? Hoje vocês trabalham com isso, né? Virou a profissão. E como que foi esse começo, Liane? Bom, vamos lá. Minha relação com exercício, atividade física é antiga. E, né, desde nova, sempre pratiquei esporte, clube. E joguei vôlei por um tempo também. Então, no vôlei, assim, eu já tinha essa ideia de ir para o meio, de trabalhar com isso. Eu gostava, eu queria ser preparadora física, técnica. E depois eu fui modificando, né? Depois, cursando, eu acabei mudando a área. Fui para a área de treinamento personalizado, trabalho em academia. Então, minha relação aí com a atividade é antiga. E é bacana, né? Normalmente as pessoas começam assim, né? Na escola, na faculdade, e vão pegando gosto pela coisa e estimulando, né? Sim, sim. E, Fernando, como que é a sua relação com a atividade física? Como que você também escolheu ser jornalista esportivo, né? Da onde veio essa inspiração? Bom, como moleque de rua, né? Perifante, cresceu na rua, então tinha esporte de várias maneiras, né? Desde o futebol, as atividades que eram da época normais, correr, brincar, esconde-esconde, essas coisas. Aí comecei a jogar bola desde pequeno, né? Aí tentei a sorte, mas eu vi que em um determinado momento eu não ia pegar na bola para bater lateral, era melhor estudar. E nessa história de estudar, eu queria ser médico, cara. E meu irmão mais novo ficou 3 anos lá no vestibular, você sabe a dificuldade que é. Entrou e foi. Eu não conseguia, cara, não entrava, não dava certo, não era para mim. Eu sempre fui um cara muito aplicado no estudo e tal, mas não deu. No vestibular não funcionava comigo. Aí eu entrei na faculdade para fazer publicidade, cara. Olha, que aí no meio do caminho a gente podia optar, depois do segundo ano, jornalismo ou publicidade, né? Aí eu fui para o jornalismo, aí no terceiro ano eu comecei a trabalhar. Fui trabalhar na Rádio Cultura, fazia um programa sertanejo, muito louco. Eu não apresentava, eu fazia as entrevistas, pré-entrevistas por apresentador. No dia anterior eu falava com o prefeito, com o agrônomo, com o engenheiro, enfim, um cara que fazia tratores, consertava tratores, enfim, tudo que tinha a ver. O programa deixava as perguntas prontas e no outro dia eu estava lá para pôr o programa no ar. É o apresentador que fazia. E aí foi indo, cara. Estou quase 40 anos nessa brincadeira. Aí, cara, peguei gosto. Eu sempre gostei de viajar e sempre gostei de esporte, né? Então, essa vida profissional acabou unindo essas duas coisas que eu sempre quis, mas virei jornalista por acaso. Nunca na minha vida pensei em fazer isso. E eu acho que é bacana porque a gente tem a atividade física, ela traz uma coisa de educação também, né, Fernando? Sem dúvidas. Né, é democrático, né? Eu lembro muito que a gente, menino, a gente jogava bola na rua, a gente jogava com todas as classes sociais, a gente aprendia a ganhar e perder, né? Então o ensinamento da atividade física e do esporte é muito importante, não só para a criançada, mas também para preparar a gente para a vida, né? A competição é importante, né? Ela te aprender a perder é uma virtude, né? E nem sempre a gente aprende. E não só no esporte. O saber perder vale para todas as circunstâncias da vida. As regras, né? A disciplina que o esporte dá. Então... Artes marciais é um negócio legal. Eu acho muito legal por causa da disciplina. Introduzir, né, a criança nisso. Além da força que te traz mental, ela te traz uma disciplina muito grande. E acho que para as crianças, principalmente essa geração mais nova, na minha idade, minha época eu sou mais velho que vocês, a gente era muito mais solto, né, cara? Era um lance muito mais intuitivo. Muito. Hoje as crianças são muito mais condicionadas. Se você não tomar cuidado com o que condiciona a criança, é muito complicado, né? O acesso à informação também está muito fácil, né? O estímulo também, e nem toda a informação ela é pertinente, né? Mas eu acho que o grande caminho de qualquer formação de ser humano, educação, passa pelo esporte. Sem dúvidas. E, Liana, me conta uma coisa. Como que você acha que a gente consegue iniciar a atividade física? Então tem muita gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de vôlei, tem gente que gosta de correr, né? Hoje a gente está numa fase de corrida, né? Tem bastante esse estímulo à corrida, a ciclismo, coisa que a gente não tinha 3, 4 décadas atrás, né?
o brasileiro era muito mais esporte coletivo. Hoje existe mais essa coisa do esporte individual, visando saúde, né? Visando benefício. Sim. Como que você enxerga isso da pessoa iniciar a atividade física? Qual que é ideal para ela? É só o que ela gosta? É o que ela pode? A gente brinca muito, pelo menos na área médica, que, por exemplo, maratona não é para quem quer, é para quem pode. Exato. Né? Existe um monte de correlações que você tem que fazer e análises. Como que você avalia o indivíduo que quer começar a fazer uma atividade física? Para que lado que vai? Como que é essa avaliação inicial? Eu acho que, primeiramente, assim, identificar o que gosta, né? Porque também cada pessoa tem um perfil, como você falou, tem, né, um grupo de pessoas que gostam do coletivo, né? E também pessoas que optam pelo individual, então uma natação, uma corrida, né? Então, acho que, primeiramente, identificar, assim, o perfil da pessoa, o que ela gosta, fazer algo que dê prazer. Né? Não adianta ela se colocar num meio que não é para ela, né? Que ela vai fazer ali e de repente 2, 3 meses vai abandonar. Então, acho que primeiramente pensar algo prazeroso, né? E ter isso como rotina, como hábito, né? Para inserir no dia a dia mesmo, né? Para ser algo que ela consiga aí ter uma, né? De longa duração, né? Que ela não faça algo por 2, 3 meses e abandone. E é muito louco, porque eu nunca fiz musculação na minha vida. Eu não suportava, não pensava nisso. E como esse lance de correr, você gasta a máquina antes da hora, né? Então o quadril, o joelho, começam a coluna. Sim. Aí eu fui para musculação porque o impacto estava muito restrito para mim. Cara, e não é fácil gostar. Não é fácil, depende muito do professor, do estímulo, da sua consciência, da necessidade, porque não é um negócio imediato. Correr 3, 4 meses, você fechar a boca, você dá uma... Né? Dependendo do teu metabolismo. Afinado, né? A musculação é um negócio de longo prazo. Você tem que estar consciente, tem que querer. E é rotina. A rotina é um negócio difícil. E eu acho que ela vem, assim, em complemento a qualquer outro esporte. Então, qualquer outra modalidade que você faça, você poder agregar com um treino muscular, né? Então, assim, te ajuda, você melhora, né, o seu desempenho em qualquer outro esporte que você faça e... fora os benefícios de evitar lesões. Uma coisa que eu percebi que é muito legal, eu prefiro gastar na academia com personal trainer do que na farmácia. Exatamente. Esse acho que é o grande recado que você passa. Né? É o investimento. É o grande recado que você passa para quem não faz atividade física, para quem não faz a musculação, porque como eu tinha essa resistência, você não querer, de repente, ter um... Porque você precisa ter um apoio profissional. Se fizer um movimento errado, você se arrebenta. Sim. Ou você faz um movimento errado, não potencializa o que você tem que fazer. É muito mais racional gastar com atividade física e orientação profissional do que você gastar na farmácia. Eu costumo dizer, Fernando, que é prescrição médica. Meus pacientes eu escrevo na receita. Atividade física 4, 6 vezes por semana e tal. E que é bem interessante, vai muito de encontro com o que vocês falaram, o prazer, né? Quando você acaba de fazer uma atividade física, aquela sensação de bem-estar que te causa no final, né? A liberação, né? Hormonal. De endorfina, né? E as pessoas às vezes não conseguem perceber isso, demora um pouco. Clinicamente você deve ter uma explicação mais clara, mas deve ter uma situação também... Transformar essa linguagem técnica da endorfina para muita gente que não entende o que é. Isso, são 12 semanas, né? Período, São 12 semanas. Para começar a aparecer. Para começar a aparecer o imediato. benefício daquela coisa do prazer de realizar atividade física. Sim. Eu costumo brincar que a gente sai 5 horas da manhã para dar plantão, né? A gente vê aquele povo correndo na rua. Você fala, meu Deus, né? 5 horas da manhã, 5 horas da manhã é hora de chegar, né, cara? Da balada. O cara tá correndo no meio da avenida, chovendo, né? Mas com certeza o dia muda, né, da pessoa, né? Que correu às 5 da manhã, ela vai para o trabalho diferente, né? Tudo muda. É uma disposição que se cria no dia. É a dependência química dela, né? Então, isso traz aquela endorfina, aquele bem-estar, só que isso demora 12 semanas. Então, por isso que muitas vezes aquela pessoa começa na academia 1 mês... E é possível não perceber esse tipo de ganho que você tem hormonal? Não. As pessoas... Porque tem, talvez, pessoa nunca ouviu falar da endorfina. Sabe o que eu acho, Fernando? São 4 meses. São 4 meses. Mas são 4 meses contínuos. É perceptível. Mas não adianta fazer 4 meses o futebol de final de semana na casa do cunhado. Não. Né? 4 meses contínuos, 4, 5 vezes por semana, não tem como. Você começa a sentir falta depois que você para de fazer, né, Eliane? Vira uma dependência mesmo. Vira uma dependência aqui. Eliane, como é que é motivar, contornar a resistência e mostrar que isso é importante? Que aí entra o trabalho do profissional, do personal, de orientação, de conquista. Porque isso é uma conquista, né? É uma conquista. E eu tento, assim, trazer o aluno de forma
que ele coloque o exercício como hábito, né? Então, assim como ele tem, por exemplo, que levantar e trabalhar, a gente não pensa, né? Por exemplo, hoje o dia não tá legal, hoje eu não estou disposta, tá frio. Não tem essa, né? A gente tem que levantar e trabalhar. Então, o exercício é a mesma coisa. A gente não pode colocar os empecilhos de, hoje é um dia frio, né? Não tô com preguiça. Não existe. A gente precisa ter uma rotina, uma regularidade para poder, né, trazer os resultados também. Senão não flui, né? Não dá para quebrar a semana, treinar um dia. Doutor, tem de manhã ou tem de tarde? É melhor treinar de manhã, melhor treinar? Não, depende de cada Não, corpo, né? Essa é uma dúvida. O melhor é treinar. O melhor é treinar. Né? Não importa Mas tanto. como é que o leigo, o cara que quer começar, identifica o horário para ele legal? Porque você tem o tal do reloginho, o círculo circadiano, que é o circadiano, né? Eu chego 3 da manhã do trabalho, eu acordo, tento acordar 10, 11 horas para ir fazer exercício. E eu não consigo ter essa rotina. Eu costumo falar que é o que você se sente bem. Tem gente que funciona melhor de dia, tem gente que funciona melhor à noite. O importante é sair para treinar. Aquela história que se infarta mais de manhã não é tão verdade. É porque as pessoas treinam mais de manhã. Então o número de pessoas que treinam maior é de manhã. Mas não é que por fato de ser de manhã... Não há diferença de rendimento, de nada. Não, é o corpo que vai ditar essa regra. Exato. E é sempre legal a gente falar que são os benefícios da atividade física da questão cardiovascular. Né? Então, assim, sedentarismo hoje mata tanto quanto cigarro. Então, os estudos mostram que a pessoa que fica sedentária, ela morre de problema de coração mais do que a pessoa que fuma. Então, qual que é o impacto da atividade física? Né? Diminui câncer, diminui diabetes, diminui colesterol. Vamos se mexer, né? O mínimo Exatamente. Que você faça já é melhor do que nada. Movimentar, né? Necessário. E movimentar, né? Necessário. Eu acho que um lance maluco também é entender qual que é o tamanho da carga, da frequência, periodicidade. Porque o cara fala... Tem gente que quer ficar grande e não vai ficar. Tem gente que quer ficar que nem um Bruce Lee, seco e duro, forte. Mas não é assim, né? No tem corpo, a carga genética. Você nasce com determinados gatilhos que a musculação, o exercício podem despertar ou não. Como é que para o cara que não chega nessa... Que ele quer um negócio e não consegue... Porque você... É uma questão, meu irmão, você não vai chegar ali. Aceita. Você toma a genética não muda, né, Liana? Então, aceita. Mas tem gente trabalha que... dentro, mas né? acho que muito do percentual de abandono é essa desinformação e em algum momento essa frustração. Sem dúvida. Você colocar claro precisa isso conscientizar, difícil, né? Então, o aluno sobre essa diferença genética e, assim, você fazer o seu melhor dentro daquilo, né? Dentro do que é possível, né? Dentro da sua carga genética. Porque assim, na verdade, do ponto de vista da sarcopenia, vamos falar um pouquinho da força muscular, né? A gente tem uma massa muscular que é definida geneticamente. Você não vai nascer com uma tendência de ser slim, né? De ser magrinho e tal. Vai querer virar o Schwarzenegger. Não vai conseguir, porque você não tem essa genética para isso. Essa frustração que eu acho que é muito complicado, demais, né? Mas sabe qual é um ponto acho que interessante? Falta, de repente, falar, meu irmão, é isso. Você não vai ficar daquele jeito. É desse jeito, porque teu ganho não é estético. Teu ganho é estrutural, é funcional. Eu acho que assim, a gente colocar que você pode definir a musculatura e ganhar musculatura no sentido de desempenho, isso a gente consegue para todos. Com certeza. Agora, né, sempre Liana? dá para melhorar, sem dúvidas. Agora, ganhar massa muscular no sentido de crescer quilos e quilos de volume. E às vezes o teu corpo nem foi criado para isso, né? Sim. E aí você começa a ter lesão de tendão, você começa a ter lesão de joelho, de articulação, de quadril. E aumenta infarto, aumenta derrame, aumenta outras alterações. E a preocupação grande, hoje eu tenho um filho de 14 anos, o cara já faz musculação. E treina bem, que eu já acompanhei. Ele treina, já foi na Oxford. Então, eu nunca tive essa preocupação, acho que era até por falta de acesso, né? Uma vida diferente. E aí você vê, eu sempre falo para ele, mas não adianta você não ficar grana, porque aí começa a vir o risco das lesões, né? Não, e não só isso, o anabolizante. Sim. Que é um perigo. A pressa, né? Porque a molecada quer, não entende, e eles estão pensando muito mais na estética do que no conteúdo. Sim. E aí acho que é um drama, e como se conscientiza? Como é que se explica? É importante, acho que não é importante, não deve ser escondido, mas é importante ser alertado. E mesmo assim, as pessoas às vezes passam por cima, porque a estética fala mais alto. Sim. Hoje, esse mundo de rede social que a gente vive, rede social só tem alegria e felicidade. Né? Só mostra a parte boa, né? Tem raras desgraças, tem raras vezes o mundo real ali, né?
Então, eu percebo essa dificuldade pelo moleque. Não sei se você tem um moleque, chega algum aluno para você e fala, pô, como é que eu faço? Não, na academia nós temos, né, alunos que são mais novos, que às vezes os pais levam para iniciar, né, a primeira programa de exercício, de atividade. Mas, assim, a gente tentar conciliar, né, levar, por exemplo, o aluno ele pratica um futebol, então nós vamos melhorar o seu desempenho no futebol, né? Então, assim, fazer uma musculação voltada para isso. Né, para que ele tenha, né, essa parte do esporte, né, melhor que seja, né, já que ele pediram anabolizante? Não, eu nem. Não, mas assim, sim. O pessoal, né, normalmente quer uma informação sobre o suplemento, tudo. Então, assim, eu costumo encaminhar para a área nutricional, né, melhor pessoa. E anabolizante não tem como, foge, né, também da minha parte, né? Então eu sempre trago para o exercício. Mas a gente sabe que tem muito. Que existe, né? O grande problema também é que o mercado negro é bravo. E a parte estética chama muita atenção, né? Isso é muito chamariz, né? Sim. É se aceitar como é, né? Exato, os caras querem escolhem um modelo e querem ir. Mas interessante, Fernando, é o que você falou, né? Porque também só mostra a parte boa, né? Mostra a estética, mostra o ganho de massa, mostra aquela pele mais... Mas e o estrago? Não tem almoço de graça. Né? Exato. Você tem uma ideia? Eu tenho pacientes de 28 anos que já com infartados por uso de anabolizante. Porque a gente sabe que existe... Fora rim, fígado. Tudo, né? Metabolicamente não é legal. E você acaba mudando toda uma estrutura genética por conta de uso de hormônio que muitas vezes o teu corpo não está adaptado para aquilo. E não existe dose segura, Fernando. Que é uma Fernando. sobrecarga violenta. E não existe dose segura. Vou fazer só 1 ou 2 ciclos e vou parar e nunca mais. Não, a gente não sabe se é com 1 ou 2 ciclos, a gente não sabe empírico. Se é com 5, que é com meio. Como se conscientiza alguém disso no dia a dia, no treino, quando o cara insiste, fala? Porque às vezes não adianta só falar, né? Mas é preciso falar. Né? Com certeza. Tentar trazer, né, que através dos treinos, de repente que ele tenha resultados ali, mas né, precisa ter essa paciência de ter o tempo, né, da frequência, de praticar de repente 3, 4 meses para perceber que o corpo teve uma evolução, né, muscular e levar para esse lado e apontar os riscos também, né, tudo que pode acontecer por fora também. E é isso, mas por isso que é importante, né, até assim o início desses adolescentes que sejam de forma assim acompanhada pelo profissional, né, de educação física, porque se vai acontecendo por conta também, né, entre eles se comparam, né, então existe isso. E não é só para o adolescente, o meu filho mesmo, estou usando de exemplo da vez, às vezes ele quer descer sozinho para a academia do prédio, eu não deixo. Vai com personal. 14 anos, né, ele é muito novo. Tem um profissional, meu irmão, não, mas eu já... Não vai, você não vai sabe, querer você precisa pegar de uma carga orientação, você não sabe mais do que você acha que sabe. Então, aí entra essa conscientização. E uma coisa mais legal que você tem também, que eu percebo nessa minha vida curta de academia, é a confiança e a relação que você estabelece com quem está trabalhando com você. Sim. A confiança que o profissional acaba conquistando junto com o aluno. Isso é uma coisa que também é difícil. Eu queria chamar atenção nisso, né? Como é difícil, porque assim, a pessoa que vai treinar sozinha, o Fernando como contando lá, né, pra gente, essa história do correr sozinho, do aumento de lesão e tal, a academia é super importante, né? A academia veio eu acho que para democratizar e também para ensinar como se realizar atividade física. E é isso que eu queria saber. Qual é o papel do personal? Como que o personal entra nesse de academia, não só para ganho de performance, mas para cuidados na prática de atividade física, para orientação? Porque muitas vezes o indivíduo, isso acontece muito, Fernando, infartou ou foi diagnosticado com diabetes, com depois hipertensão. Do susto ele quer resolver. E ele fala assim, agora eu quero não mudar tem de vida. preventivo. Né? Exato. Aí ele chega na academia e fala assim, bom, agora eu quero mudar de vida. E como que a gente aborda, né? Como que a gente orienta esse indivíduo, Liane? 2 vezes por semana, 5 vezes por semana? Não, ele deve chegar lá querendo o resultado para ontem, né? Sim, a primeira coisa que tem a musculação, a atividade física, ela é longeva, né? Exatamente. Ela não é uma coisa imediata. Exato. Eu gosto de defender a regularidade, né? Então, assim, às vezes a pessoa quer frequentar menos a academia, falar, funciona 2 dias e eu fico aqui 2, 3 horas? Eu não gosto dessa proposta. Se a pessoa só tem 2 dias para fazer ali, que a rotina dela não permite, ok, já é alguma coisa. Porém, se ela consegue distribuir, se ela consegue frequentar de 5 a 6 vezes, que seja, de repente, de 30 minutos, 40, eu prefiro, né? Que ela tenha uma regularidade. Até mesmo para ela poder
sentir os benefícios, né, ao longo prazo. Então, assim, se ela pode fazer com mais constância, é mais interessante. Então, eu aconselho dessa forma, né, assim, a princípio eu indico a regularidade mesmo, e vai se criando essa coisa do hábito, da disciplina, de incluir numa rotina, né, então acho que a princípio isso, e a importância também do personal é a periodização, né, o controle de carga, de progressão, de exercício também, né, porque às vezes o aluno treinando também sozinho por conta, nós temos acesso a vídeo, Instagram, então vai querer copiar exercício, vai querer pegar série de internet, E o limite? não cabe para cada um. Como é que você sabe até onde você consegue? Qual que é o teu limite de exercício, de peso, de frequência, de atividade? É duro também. E isso também é individual, né? Mesmo assim, essa parte do limite. Não tem uma regra, né, para todos os alunos, porque cada um evolui numa velocidade. E existe uma avaliação prévia, né, Eliane? Quando o paciente chega, você vai falar assim, opa, peraí, eu tenho lesão de cruzado anterior. Isso é muito comum, Exato, né? a gente precisa saber, fazer aquela anamnese mesmo, né? De saber lesões, saber o histórico da pessoa, se ela sempre treinou a vida toda. E o olho também te dá essa experiência, com os anos te dá essa experiência. Com certeza, a percepção. Olho, você olha que o cara fala, já sabe, né? Não tem jeito. Igual médico. Por isso que eu acho que telemedicina é muito louco. Médico sem clínica, cara. É muito complicado. É muito louco. A clínica, eu digo, é tocar, ver, cheirar, intuir, né? Tá tudo, né? Eu acho que a tecnologia tem que vir para ajudar, sem dúvida nenhuma. Ela complementa. Mas ela complementa, ela não substitui, exato. Não substitui, né? E é um problema, né? É o dia a dia ali, você estar com a pessoa ali, né, também te dá essa experiência. E até em cima disso, você tem alguma experiência em relação a treinamento? Teve pandemia, né? Sim. Pandemia, tudo fechado. Eu, como cardiologista, eu vi bombar aumento de colesterol, aumento de pressão, aumento de paciente infartado. Que depois que acabou a pandemia, eles voltaram para o consultório. Acho que acabou, assim, um pouco com a rotina das pessoas também, né? Essa coisa do trabalhar remoto tem a parte positiva. Então, vou falar da minha experiência, assim, com os meus alunos de personal. Consegui atender alguns de forma presencial, outros foram para a parte remota. E aí, na parte remota, tiveram aqueles que evoluíram, porque, assim, se alimentaram melhor em casa, né? A pessoa mesmo faz a própria comida, diferente. Só que isso também tem o oposto, né? A pessoa começa a pedir mais aplicativo de comida, né? Então, bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica, isso. Todos os dias, a frequência, né? Então, acho que os dois lados aí, né? Acabou. Assim, mas não tem desculpa, né? Assim, alunos conseguiram adaptar a rotina e treinar em casa. Acho que um dos grandes sustos do exercício e da musculação é a tal da dor. E tem aquele no pain, no gain. Sem dor você não ganha. Onde é o limite? Qual é o limite da dor? Onde é? Porque você faz um exercício, 2 dias depois, se você fez um negócio errado, você não anda, você não coloca um tênis. Assim, tem gente que não fala, não, nunca mais, eu quero pisar nisso aqui, cara. Aliás, só em cima disso, Fernando, as pessoas acreditam que a dor do dia seguinte é por ácido lático. Né? Acumulou ácido lático. Não é. O ácido lático sai do corpo em 6 horas. A dor do dia seguinte é necrose de músculo. Você perdeu fibra muscular. Porque elas pelo excesso de treinamento. Exato. É bem verdade que depois a fibra que vem no lugar, às vezes, é mais forte do que aquela que saiu. E aqui as pessoas entendem. Aí é alimentação, reposição, a hora certa. O que você suplementação, come, né? Que recupera também, né? Queria entrar nesse tema da suplementação, Liane. Tá uma febre, né? A gente vê em Instagram, a gente vê em coisa... eu queria que você conseguisse falar pra gente assim, até que ponto o que é suplementação é benéfica, até que ponto termogênico é benéfico. Anabolizante a gente já falou, não preciso dizer, né? É que eu gosto, assim, doutor, de trabalhar de forma setorizada mesmo, né? Então, assim, eu tenho uma pessoa, né, uma nutricionista que eu costumo indicar. Então, eu acho importante o uso do suplemento. Ainda mais assim, porque às vezes a pessoa não consegue colocar aquela quantidade de proteína que ela precisa para recuperação muscular, né, pós-treino. Então, assim, eu acho que agrega, né, um suplemento, um whey protein, sem dúvida, uma creatina, que é recuperativa, né, de músculo. Mas, acima de tudo, indicar uma boa alimentação. Então, a pessoa nunca fazer essa troca, né, do suplemento pela alimentação. Ela agregar, ela incluir na rotina dela, né? Que coisa louca. Eu conversei com um médico esportivo. Vou falar o milagre, mas não vou falar o santo. Eu conversei com o médico esportivo. Falei, doutor, esse negócio de whey protein, meus atletas, meus jogadores aqui, time de Série A. É um bom bife, tá tudo certo. Não precisa aproveitar. Então, acima de tudo, ter uma boa alimentação, né? Tentar incluir na alimentação e, assim, como complemento. Acho que hoje em dia também todo mundo tem uma rotina corrida, né? Então, assim, entra como um complemento. Aí eu indico, assim, nesse sentido. Chama suplemento, né?
É para Suplemento. suplementar, né? Não é para E substituir. Não, agora, dentro da área médica, é perigoso tomar mais de uma vez o whey por dia. Tem gente que toma de manhã, de tarde, de noite, substitui a alimentação. O termogênico é outra coisa perigosa, porque pode acelerar o coração. Quem não tem opressão, não sei se tem essa relação ou isso é um mito popular. Não, é real, né? Eu costumo dizer, Fernando, que assim, a suplementação, principalmente para aquelas pessoas que treinam competitivo ou que têm um nível de treinamento importante, é super importante, é essencial. Porque você nunca vai conseguir absorver tudo aquilo que você precisa quando você faz um treinamento de rotina. Agora, aquela pessoa que faz caminhada no parque 3, 4 vezes por semana, só o que ela come já suplementa. Então, certeza. Ela não tem essa que é a necessidade. loucura. O cara vai nesse barulho, não, tem que tomar. Tem que suplementar. Mas você precisa gastar para que tenha essa exigência de como se ele suplementar, É. acrescentar. Mas aí é diferente do termogênico. O termogênico já são outras substâncias que elas fazem aumento de perda de caloria, que é o que se vende, né? Mas ela aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, ela traz risco, muitas vezes risco para a saúde, a tal da efedrina. Então a conta não fecha. Não fecha, né? A gente Então tem é que ser fura, é muito- roubada. É roubada. Termogênico e anabolizante é roubada. Essa conta vem. Não, anabolizante tudo bem, a gente já sabe que Sim, não mas é... o termogênico também. Não, Entra nisso também, né? Né? Entra É. muito e nisso, muita né? gente chega acelerada para treinar. Eu vejo os caras antes do treino, eu falo, porra. Mas até aí existem umas coisas interessantes. Por exemplo, cafeína. Né? Teve muita coisa Cápsula de cafeína. Cápsula de cafeína. E aí tinha sido durante muito tempo a WADA, né? Que é o órgão que regula Americano. doping, etc. Proibiu cafeína. Hoje a gente sabe que até 200 miligramas de cafeína a dia, Que são Liberado, quantos né? cafés? que são 6 a 10 expressos. Que é Ninguém bastante. toma 6 a 10 expressos, né? Ninguém, não, exatamente. mas não é tão fácil. Mas até 200 miligramas. E aí eu chamo um alerta. Né? Tem muitos Mas você tomar daquelas 200 bebidas- miligramas de uma vez só? Você toma 200 miligramas no pré-treino. e tal. Tomar 6 bastante. cafés não são diferentes? Mas essa até é a dose que a gente considera como normal. Passou de 300 miligramas, aumenta o risco de arritmia, de pressão arterial, né? E aí, imagina, você já tem uma cafeína dentro da corrente sanguínea que aumenta a pressão e aumenta a frequência cardíaca. Aí você vai me Olha o correr na exercício. esteira 12 km por hora, um tirinho de 10 Já minutos. potencializa ali Você tudo, vai acabar né? potencializando e Frequência. trazendo risco. Chance de empacotar Né? é enorme. É, né? se não tiver feito uma consulta prévia com o É seu igual cardiologista. o energético, Exatamente. né? Exato. Energético. E aí disso que eu ia chamar. Que aí tem, além da cafeína, tem taurina, tem um monte de coisa que são Exato, meio Fernando. estranhas aí, né? Existem energéticos que têm 500 miligramas de cafeína numa latinha. É. É muita coisa, né? E o risco associado, e ainda a molecada vai lá e mistura com bebida alcoólica. Que aí você potencializa muito mais o risco, né? Esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Mas o termogênico é isso, a gente tem que tomar bastante cuidado. Suplemento, na grande maioria das pessoas, pode ser importante, né? Triatleta, maratonista. Nós estamos falando de Importante. seres excepcionais. Exato. Mas a pessoa que Nós, mortais, achamos que podemos ter esse mesmo tipo de comportamento que um atleta de elite. Eu acho que essa conscientização... Você deve ter recebido um monte de aluno falando, eu faço isso, tomo aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você fala, peraí, não é bem assim o cara. Pô, ela não quer me ajudar, cara, ela quer me atrapalhar. Não é? Você já deve ter convivido com isso. Sim, mas por isso que eu gosto de setorizar. Então, eu passo, assim, médico do esporte, nutricionista, né? Porque também tem um cálculo, né? Então, não é Sim. só simplesmente você falar para o aluno, toma aí o whey protein. Sim. Tem o scoop, tem a medida certa, tem o peso, né? Tem todo o restante. Então, o nutricionista faz o cálculo, vê se realmente é necessário. De repente, a pessoa segue a dieta tão ao pé da letra que não há necessidade de tomar algo a mais, né? Hoje a gente está muito mais ciência do que achismo, né? No Graças esporte. a Deus, né? A gente Tá tá com as tendo coisas. isso, né? Aliás, eu até quero colocar um outro ponto, né? A questão do emagrecimento e atividade física. Existiam mitos que a musculação não emagrece, É. né? Então, o E pessoal fala correr emagrece. Só correr que emagrece. A gente sabe Mas que hoje ainda não é bem, assim. ainda bem que já caiu um pouco isso também. As Eu pessoas queria que estão você mais falar sobre conscientes, isso, né? Liane. Como que Não, é assim, hoje? Aumentou, né? Então, assim, hoje em dia as pessoas já têm essa consciência, né? De que fazer um treino muscular tem um resultado para o emagrecimento. Então, as pessoas têm procurado mais a musculação também, porque até por uma consciência médica, né? O médico diz que, né, realmente funciona, né? Então, assim, é o exercício de forma geral, né? Ele permite também a regularidade, você ter uma frequência na musculação também 5 vezes na semana, é considerada atividade física. Então, não só especificamente o cardio, né? O aeróbico, né? Ali da corrida, que seja. Tem pessoas que têm a limitação da corrida, não pode correr, então
né? A musculação, baixo impacto, né? A gente consegue administrar mais ali a intensidade. Qual é a relação entre você, força, ficar forte, ficar bacana e emagrecer? Você não precisa ficar forte e bacana para emagrecer, né? Não necessariamente, né? Mas assim, você aumentando a sua massa muscular, você também consegue ter um retorno, né? De reduzir o percentual de gordura também, né? Aumentando a massa muscular. Até acho que o nosso grande cuidado é esse, né? Às vezes a pessoa perde muito peso, mas ela também tá perdendo massa magra porque não fez uma atividade física, né? Não é interessante. E esse emagrecimento é um emagrecimento meio falso, meio fake, né? Porque, na verdade, ela perdeu também massa magra e, às vezes, a porcentagem de gordura continua igual. E um fator, acho que importante nessa equação é a frustração. Sem dúvida. Até onde vai o teu desejo de ter resultado? Porque se ele não vem já, o cara se frustra, pode partir para algo radical. Sim. Né? Uma dieta muito... que não come, mas volta. Como controlar e administrar e manter a consciência e o incentivo da pessoa que fala assim, meu irmão, não tem milagre. A frustração é algo porque a gente vive numa sociedade tudo para ontem. Imediatista, então, como né? é que isso deve como administrar, deve ser uma dificuldade grande para quem trabalha com isso. Não, tem que controlar. Você conhecer o aluno, né? O perfil dele também. Então, assim, desde o início você já traça ali. Então, às vezes vem o aluno já querendo resultado para ontem, já vem com uma meta, por exemplo, daqui a um mês eu tenho um evento. Projeto verão. Não, verão, se ele se antecipar no ano anterior. Não, o cara chega em dezembro, ele quer janeiro para praia. E tem coisa pior, né? Do paciente chegar no consultório e falar assim: eu quero correr a maratona de Boston em setembro. E nós estamos em maio. É lesão, e ele fala: né? ó, lesão. eu quero começar. Vai de carro. Exatamente. Vai no percurso de tudo carro. é um processo, né? O treinar é assim, é paciência mesmo, é dia a dia, né? E aí tem que fazer também todo o conjunto, né? Então não adianta a pessoa achar que é só ali o fato dela estar na academia. Tem alimentação, tem que dormir bem também, né? O sono é super importante. Sono é reparador, né? Ele ajuda. Eu né? acho que outro ponto que a gente pode levantar também para esses indivíduos é que nem sempre o peso é a melhor medida. Não. Exatamente. Né? Então, na verdade, você pode estar ganhando massa muscular. Você E troca, músculo pesa mais que gordura, É. né? Proporcionalmente. Então, às vezes, você está ganhando massa muscular e está perdendo gordura, mas você sobe na balança. Sim, não, você não tem precisa, isso, né? precisa Então, desapegar da balança, né? Exato. Porque acontece essa troca. As medidas é uma forma, né? As de poder ver. medidas, né? Pela própria roupa, assim, a gente adipômetro, percebe. Os adipômetros são bons, as bioimpedâncias também ajudam Bioimpedância, bastante. adipometria, mas ter esse controle, né? É Acho que a interessante roupa do que fica é Sim. a maior sentença. Com certeza. E por falar em roupa, acho que a grande dificuldade também para quem vai numa academia, vai naquela imaginação que só vai ter nego sarado, bonito, bem vestido. O gordinho, às vezes, o cara que não está no melhor momento dele, ou a mulher que não está no melhor momento dela, não vai por vergonha, porque que hora que tem uma quantidade menor de pessoas, pô, e roupa, todo mundo, os caras são adeptos da ginástica, da musculação, tem um dress code ali, né? E os caras não vão naquela... Esse é um desafio também para ser superado. Né? Mas mudou, assim, eu acho que, pelo menos o tempo que eu tenho aí, ultimamente, mudou sim, assim, esse conceito também de que precisa, para começar a academia, você precisa estar bem. Porque eu já escutei isso, né? Como que eu vou começar a academia se eu tô desse jeito? Na verdade... Precisa começar. Eu acho que a gente tem tem o que mudar dress code de se vestir, né? Porque tem tudo aquela bacana, um tênis legal, calça fica bonito e tal. Muita gente não consegue, foge. Eu acho que o grande ponto que a gente tem que interferir... Como deixar as pessoas confortáveis para superarem isso, né? Sim, e acho que é o ponto que a gente tem que interferir, né? A academia ela não tem que ser vista num lugar para você ficar mais bonito. A academia tem que ser vista como um lugar para você ficar mais saudável. É saúde. É a saúde. Acho que é saúde, um conceito a ser né? E não a estética. Eu acho que a gente tem num ponto de colocar que ótimo que tenha um senhor gordinho, uma senhora gordinha que está lá e está querendo mudar, né? E está querendo ser mais saudável, está querendo fazer, se movimentar mais. Né? A Aquasport tem um negócio que eu achei sensacional. Você vê muitas pessoas da terceira idade. Sim. Tem uma atenção especial para isso. É um negócio muito legal. Acho que é um diferencial muito grande que você vê ali as pessoas que conseguem superar essas barreiras da estética, da vestimenta e, acima de tudo, da idade. E é muito raro você ter uma academia que
Eu desconhecia, Incentive só conhecia isso, né? a Aquasport, que abre esse espaço de uma maneira consciente. Você percebe que ela é preparada para atender essas pessoas. Sim. E isso é um lance muito bacana e é um desafio também para o profissional poder tocar dessa maneira. Porque muita gente, alguns devem chegar lá com cuidados médicos, recomendações médicas, prescrições e preocupações. Mas alguns também vão lá porque, acima de tudo, é social. Social, Você consegue aliar a necessidade fisiológica de treino com a necessidade do social que a terceira idade tem. Eu não tinha visto nenhuma, não sou um frequentador assíduo de academias, mas as que eu já passei, Fórmula, Companhia Atleta, essas coisas, não tem muito isso. E eu acho que esse foco da Aquasport é muito legal. Não, em cima disso, né, Eliane? E as gerações convivem bem lá, porque tem a criançada da natação, daqui a pouco você vê vôlei fazendo exercício. E é interessante, eu treinava muito de manhã e eu pegava o grupo da terceira idade treinando também, e como eles melhoram, né? Equilíbrio, propriocepção, o andar, o ânimo. E eles fazem festa, né? Eles fazem uma festa, eles brincam. Eles animam a academia, né, Eliane? Como que é isso lá na Aquasport? Muito bom. Não, e é legal também pro profissional que tá lá, né? Porque assim, a gente vivencia isso, faz amizade, então fica um ambiente familiar, né? Esse mesmo grupo da melhor idade estão levando os netos agora para lá, né? Sim. Academia familiar. E aí isso também acho que entra no que você tocou no assunto de como motivar a pessoa a ir para academia, né? É um ambiente familiar, então as pessoas, essa parte também social, né? Também agrega, né? É o físico e mental ali, né? Se complementam. Eu acho que esse é um dos grandes sucessos, não é o grande sucesso, eu acho que o grande diferencial da Aquasport, esse lance da terceira idade. Muitas academias não abriram o olhar para isso e acho que isso é tão benéfico e traz... Porque eu acho que estimula até o próprio jovem. Ele vendo uma pessoa de mais idade, treinando, trabalhando, convivendo, assiduamente, motiva o cara Sem também. dúvida. Né? Estimula, né? É uma troca extremamente saudável. Não sei se foi intencional ou as coisas caminharam para ter esse quadro hoje da academia. E eu acho que bacana também da gente falar, né? Que não necessariamente só musculação, né? Lá na Aquasport a gente tem uma gama de esportes que são... Tem natação, né? Legal. Como que é lá, Eliane? Como que a gente faz isso, né? As aulas de ginástica, né? Então, hoje nós também estamos com um programa bem amplo, né? A parte do Pilates, né? Tem uma clínica de fisioterapia lá dentro, tem a parte nutricional. Que é muito boa essa clínica. A rapaziada da Kinex ali, eles são feras. E aí temos muito. Algumas vezes. A parte aquática, a musculação, né? Então, assim, a pessoa também ela tem outras opções, né? Então, por exemplo, ela tem a musculação, mas como complemento... E assim, os profissionais também trabalham de forma incentivando a outra atividade, né? Então, quem está na musculação, por que não fazer uma aula de bike, né? Fazer essa aula na cardio complementar. Então, hoje o aluno ele consegue complementar a rotina dele, né? Não só numa parte muscular, mas também numa parte cardio, parte de dança, uma aula de dança também, que é super prazerosa. Algumas pessoas procuram academia também por isso. Isso né? é bacana, né? O nível de queima de caloria e de melhora muscular com aulas de dança, né? Isso existe e tem um tem respaldo, né? Tem que abrir o leque, né? Porque público é geral. O mais legal também dessa história toda é que são alguns detalhes que passam às vezes desapercebidos. Eu já vi muita gente que chega lá para tomar café, depois fica lá para almoçar ou janta. Vai jantar. Aí você tem os caras lá, o pessoal que recebe a galera nos carros e tal. Todo mundo se conhece, todo mundo troca ideia, a facilidade que tem. Eu acho que isso tudo cria... Eu não acredito que isso tudo seja pensado, mas você tem N fatores ali que contribuem e criam uma interação que é algo realmente incomum, porque a academia, ela é muito... Academia grande, academia muito badalada, ela é muito individual. Né? Cada um por si, eu brilho mais... Meu Mercedes é maior que o seu, cara, sabe? Então é sempre assim. E lá, cara, a gente não... Apesar de você ter todas as condições técnicas para poder funcionar e atender o que você precisa na parte de estruturação física, de motor e tal, você tem essa capacidade de aglutinar pessoas que é muito engraçada, é incomum, cara. Desde os caras que recebem a gente lá, o Adilson, os meninos ali para o carro, essas facilidades... Aí você vai, todo mundo se conhece, como a Eliane falou, estamos 13 anos lá, tem gente com 20. É um lance muito engraçado e talvez isso contribua para facilitar essa aderência que as pessoas que frequentam lá têm. Eu acho que esse, apesar de ser um ambiente muito especial, porque nós estamos falando de um núcleo que é a Aquasport, mas a gente
talvez as outras academias, e falando já num contexto mais macro, talvez devessem se preocupar mais com essa unificação, com essa possibilidade de troca, né? Porque é muito individual, é um negócio, vou lá, sou bonito, estou bem, quero que alguns vão para treinar mesmo, outros vão mais para passear, para fazer o social. Eu acho que talvez esse ponto da musculação e da academia é um tabu que precisa ser derrubado. Naquele ponto que a gente falou, pô, eu não vou lá, só tem Tarzan, só tem mulher bonita, o que eu vou fazer no meio daquilo, mudou, né? Isso tem mudado cada vez mais, né? E ainda bem. Fala, Fernando, e... Quando começa, a gente sabe. E quando termina? Ou não termina nunca? É pro resto da vida. É pro resto da vida. Pro resto da vida, sem dúvidas. O que eu acho que é o mais interessante é que a gente tem que colocar, né? A gente tem que colocar para as pessoas e tentar colocar no subconsciente, nem subconsciente, no consciente mesmo, né? Que é um estilo de vida, né? Não é... Eu brinco muito que eu faço comparação com dieta. Ah, é uma dieta. Então, quando você fala dieta, tem começo e tem fim. Não vai ter fim, né? É mudança do estilo de vida, né? Essa dificuldade, fazer esse entendimento, acho que é o grande desafio, né? Eu acho que a gente colocar que a atividade física é um modelo que tem que ser seguido, eu costumo comunicar assim, você vai deixar de escovar os dentes? Exato. Eu gosto de falar que é necessidade fisiológica. Nós não temos uma necessidade fisiológica no dia, então coloca o exercício como necessidade, né? E como Por que tem essa resistência? Por quê? Eu acho que são algumas coisas. Eu acho que nós estamos numa geração em que se preocupa mais. Então, eu acho que hoje a gente faz mais atividade física do que nossos pais faziam, que nossos avós faziam. Por consciência ou por medo? Ambos. Mas eu acho que consciência também, Fernando. Aí eu queria até a opinião de vocês, mas a impressão que eu tenho. Primeiro, a gente foi apresentado, pelo menos a nossa geração, a atividade física na educação física da escola. Lá que a gente começou. Tirando quem tinha um pai que já era mais consciente e que fazia mais atividade física, a gente começou muito na escola. E muitas vezes isso não era estimulado no fora escola, né? Então parecia mais uma obrigação do que, na verdade, uma coisa lúdica. Era uma fase. A fase da escola, da educação física, né? Cumprir meu papel. E acho que até a gente não conhecia muito os benefícios da atividade física até algumas décadas atrás. Isso foi ganhando, né? Sim. Só se comprova agora. Eu acho que também assim, a área da medicina também tem incentivado muito mais. Então você nota assim que indicação médica para toda a faixa etária, né? Vem da pediatria à geriatria, né? Então todo mundo, né? Assim, acho que todos os departamentos médicos também têm feito essa consciência da atividade. Então eu acho que a consciência realmente mudou. Tem ficado cada vez melhor. E eu acho que o brasileiro vive mais, né? Hoje a nossa expectativa de vida é muito maior do que nos anos 50, nos anos 60. E eu acho que vai muito por conta disso também, a necessidade de realizar a atividade física. Eu vejo que, de novo, lá atrás, né, nas décadas, 5 ou 6 décadas para trás, a gente tinha uma atividade física muito mais profissional, né? Você trabalhava muito mais com o corpo. Hoje não tanto. Você andava muito mais. Aí você vai para a Europa, você fala, o francês é magro, o italiano é magro, o espanhol é magro. Primeiro, de carro, né? Primeiro, a qualidade da comida é um diferencial, né? E os caras na Itália não tem um macarrão. Tem um macarrão na prateleira lá que dura 4 anos, mas normalmente você come a massa feita no dia. Na hora, exato. Né? Uma coisa, o francês, mesma coisa, mas os caras andam pra caramba, de metrô, a pé. A gente sai de férias, você fala, nossa, eu preciso descansar. Você vai para um lugar dele e fala, pô, só anda aqui, meu. Não é. Quem conhece Paris sabe, né? Uma estação para outra de metrô por baixo é quilômetros. É loucura, cara. Então a gente não tem esse hábito, né? Aqui em São Paulo, questões econômicas, de planejamento de país, de sociedade, a gente apostou num modelo, até pelo tamanho, né? De deslocamentos, tanto é que a gente pode traçar um paralelo aí com os Estados Unidos, um lugar grande como o nosso, a Rússia é um grande como o nosso, você vê que a quantidade de pessoas fora do peso é muito maior. E eu acho que a tecnologia veio também para atrapalhar um pouco isso no Brasil. Eu acho que os países europeus souberam lidar um pouquinho melhor com a questão de controle remoto, a questão de algumas facilidades que aqui no Brasil a gente ainda substitui pela atividade física que a gente deveria estar fazendo, né?
Ela é uma coisa de inércia. Você acorda, levanta, você anda até o metrô, ou você vai a pé ao teu trabalho, ou você vai de carro, você sai para comer aqui, pô, vai na padaria, Está vai de inserido carro. na rotina, né? Não tem jeito. Então, eu acho que isso faz uma diferença enorme. São desafios que a gente tem que tentar superar, porque são realidades diferentes. Não adianta só achar, pô, que legal, o francês é magrinho. Cultural, né? O italiano é magrinho, o espanhol é magro, mas não adianta. O nosso mundo é outro. A gente vive diferente. Cultural. Mas tem melhorado. Eu já fico feliz Sim, que acho que a sim. procura tem aumentado, a consciência das pessoas de forma geral, né? Que é isso que a gente quer, né? Movam-se. Isso. Bom, gente, queria agradecer a presença de vocês. Foi muito gostoso. Espero que a gente tenha ainda muitos bate-papos como esse. Muito obrigada. E eu queria mensagens finais, né? Pra gente poder conversar. O que vocês querem deixar como mensagem final, como um estímulo ou até como orientação. Liana. Bom, eu acho que assim, 3 coisas aí, né? Vamos pensar. A primeira, acho que colocar o exercício, inserir, né, na rotina, ter disciplina também, que não é uma meta fácil aí para colocar, né? Então, dedicar um tempo do dia mesmo para fazer aquilo, se colocar como prioridade. Dormir bem, se alimentar bem e, se possível, procurar ajuda também de outros profissionais. Então, educação, né, personal trainer, né, nessa área da educação mesmo, médicos, nutricionistas, né, fazer um trabalho conjunto. Para mim, atividade física é prevenção, é prazer, é saúde. Eu vou repetir, eu prefiro gastar numa academia, num preparador especializado, num esporte qualquer, do que entrar na farmácia e comprar um remédio. Eu acho que é muito mais barato. Eu acho que é essa lição que fica, né? Vamos estimular uma vida mais saudável através de atividade física, porque com certeza você está investindo na sua vida e investindo na saúde. Muito bom. Quero agradecer a presença de vocês. Obrigado, Aqua Esporte, pelo convite. Essas aulas vão estar disponíveis no YouTube da Academia Aqua Esporte. Foi um grande prazer e siga-nos lá. Muito obrigado. Obrigada.